Simplesmente você sair e metendo o dedo, o dente na árvore da tua casa porque você não tem o que comer. Então começa a roer as lajotas da tua casa, entendeu? Eu não tenho farinha. Rala então o tijolo, se vira, come barro. Ainda tem que comprar o pior porque é isso que o senhor quer? É isso que o senhor quer para sua nação? O senhor come o pior? O senhor compra inclusive o pior? O senhor entrega o pior para sua família também? O senhor faz simplesmente o senhor deixa de comprar o que é mais caro para usar o mais barato, como exemplo, inclusive? Não foi isso que a gente viu, inclusive, quando o senhor quis trocar todos os móveis da casa. Não foi isso que nós vimos, inclusive, quando o senhor faz que esbanja todo aquele dinheirama que a gente viu também sendo esbanjado. Então eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que agora nós somos obrigados a consumir o que é pior, porque simplesmente o dólar tá alto, porque do Banco Central, porque não sei o que. E se vire, o problema é seu, o problema é de você, presidente. O problema não sou eu que tenho que simplesmente abrir mão daquilo que eu gosto. Ao contrário, num país melhor, nós estaríamos vivendo de outra forma. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fui pra Dinamarca já tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu cheguei em Copenhague, pessoal. Você sabe o que estava acontecendo? Estava tendo uma paralisação em Copenhague, porque o povo queria pagar mais imposto, porque eles achavam que eles estavam pagando era muito pouco. Mas só que lá as histórias funcionam. Lá, as questões realmente, elas vêm de frente de absolutamente tudo aquilo. Lá você só vê o povo muito bem arrumado, com as melhores grifes, com tudo aquilo, o que realmente um povo precisa. Não é simplesmente você sair e metendo o dedo, o dente na árvore da tua casa porque você não tem o que comer. Então começa a roer as lajotas da tua casa, entendeu? Eu não tenho farinha. Rala então o tijolo, se vira, come barro. É isso que você tá querendo entregar para os brasileiros. É isso que você tá querendo fazer, inclusive, com toda a nação. Sabe, é muito triste tudo isso. É muito, mas é muito constrangedor a gente saber que existe um presidente de uma nação que está completamente com essa ideia enraigada e querendo realmente que o povo usufrua do pior. É isso que você quer. É isso que você realmente está tentando fazer. Mas me desculpe, mas não vai conseguir mesmo, porque eu falo por mim e te garanto também por todos os brasileiros, porque eu gostaria sim que todos nós brasileiros pudéssemos ter acesso a tudo que é melhor, a melhor saúde, a melhor educação, enfim, a habitação, ao transporte, a tudo que a gente realmente não tem. Se você quer ter um bom atendimento médico, você que pague o seu convênio médico, porque o Brasil não vai te entregar. Porque o SUS funciona em alguns lugares. Vamos parar com esse negócio, porque o SUS, viva o SUS, viva o SUS. O SUS foi um grande barulho na pandemia, hoje ninguém mais ouve falar do SUS, tá certo? Então eu acho que tá na hora realmente da gente parar com esse tipo de história, com esse tipo de governo e desse desgoverno também, que a gente sabe exatamente como funciona. E eu quero também mostrar para vocês uma matéria que saiu no R7, que fala inclusive de uma questão sobre a regularização das redes sociais, tá? Olha só, que fala, eu acabei de ler inclusive, que foi a minha matéria no Bate Notícias de hoje também, que eu falo sobre essa questão. A verdade é a seguinte: ele disse com uma mão de ferro, pra lá de usurpador, como ele realmente às vezes costuma ser, ele simplesmente disse o seguinte: se o Congresso não se mexer para brigar para implantar a lei da regulamentação das redes sociais, o STF vai entrar na jogada, o Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, sabe como chamar isso? Censura. E você sabe por que está acontecendo isso? Porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, ou seja, tem todo esse ano para que possa ser colocado, inclusive em prática, essa lei que ele quer imprimir no nosso país. Lula diz que Congresso tem que regulamentar redes sociais e, se não for o caso, será o STF. Olha só.
só. A matéria vem de Brasília, do Plínio Aguiar, do R7 em Brasília, tá? O presidente afirmou que ninguém quer proibir liberdade de expressão, e sim enquadrar responsabilidades de declarações, né? Ei, medaço, hein, Lula? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nesta quinta-feira, 6, que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de analisar a regulamentação das redes sociais. E se não for o caso, o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai ter que regular. Ou seja, ele não deu outra opção. Ele simplesmente diz, ou o Congresso resolve, ou o STF vai resolver. Mas ele não tá a fim de calar ninguém, tá? Ele simplesmente só mandou essa, tá? Atualmente não há normas para a atuação das Big Techs no país, e o tema deve ser discutido ao longo do ano. O Executivo atua na área com ênfase dos Ministérios da Fazenda, a Advocacia Geral da União também. O digital não tem lei, os caras acham que podem fazer o que quiser, provocar, xingar, incentivar morte, incentivar promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Não é possível que um cidadão ache que pode interferir na cultura da China, do Brasil, da Rússia, da Venezuela, da Argentina. Não pode. O nosso Congresso Nacional tem a responsabilidade e vai ter que colocar isso para regulamentar. E se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, afirmou ele. Ou seja, medo. Sabe como chama isso? Medo. Sabe por quê? Porque ele sabe por quê? Em primeiro lugar, eu acho que a vitória do Trump diz muito, mas muito sobre o mundo. E quando ele vê, inclusive, caindo toda a questão da cartilha woke, de tudo isso, ele já começa a perceber que ele começa a perder terreno. Então vamos fazer o quê? Calar a boca de todo mundo. Vamos fazer com que todos fiquem bem caladinhos para que a gente possa nadar de braçada e constituir tudo aquilo que a gente quer, bandalheira, fazer tudo o que é, fazer tudo aquilo que a gente quer de verdade, sabe? Então eu acho que tá na hora, inclusive, de todo mundo ficar muito alerta, mas muito alerta em relação a tudo que nós estamos ouvindo e fazendo. E agora eu vou deixar uma dica para vocês. Não consuma o pior. Porque se você trabalha, se você levanta cedo, se você paga os seus impostos, se você tem a sua família, se você tem tudo para resolver na sua vida e consegue se manter nesse país de merda, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entregar o melhor para você e para sua família. É isso que você tem que fazer. Não entre nessa. Brigue pelo seu melhor sempre. É isso que você tem que fazer. Você não tem que lutar pelo seu pior. Lute pelo seu melhor. Cobre do governo. Vai pras redes sociais. Mete a boca. Faz tudo acontecer de verdade. Mas a gente não pode admitir um negócio desse, tá bom?